Olá, boa noite. Olha só, meu convidado maravilhoso já entrou, meu marido lindo e companheiro, parceiro de jornada também. Muito boa noite a todos vocês. Vocês estão conseguindo me ouvir e me ver bem? Me localiza aí, por favor, para poder a gente dar andamento e vamos começar a mandar aviãozinho para trazer essa turma linda para cá. O que vocês acham? Vamos trazer porque o assunto é muito top. Tem a ver com equipe produtiva. E olha a Tamires entrando aí, né, Tamires? Que quer uma equipe produtiva e focada. E tem convidado especial. Então deixa eu aproveitar, mandar um monte de aviãozinho que hoje a gente está fazendo num horário diferenciado para atender uma demanda. E porque eu fazer questão, né, gente, de ter esse homem maravilhoso aqui com vocês. Então, para isso, eu precisava me ajustar em horário, não é isso, meu amigo? Pronto, já tô chamando, então tá bom. Então eu vou trazer agora o nosso convidado e a gente vai falar de o que eu vou fazer para ter realmente, né, como manter uma equipe produtiva e saudável. E o fundamental para tudo isso, gente, é a gente entender que as pessoas são resultados do ambiente que elas vivem. Então, ontem, quando nós falamos da fofoca, da comunicação, está muito conectado com esse assunto de hoje, tá certo? Então, é muito interessante você ficar antenado, você que tem um time, que trabalha com uma equipe, como é que está funcionando esse meu trabalho? Como é que está essa comunicação para que a minha equipe, de fato, seja produtiva e focada, ok? Então, vamos mandar aviãozinho. Ives, manda aviãozinho antes de você entrar, para convidar um monte de gente que pode aproveitar. Ei, Alexandre, prazer, obrigada por estar aqui com a gente hoje. A gente vai estar falando de equipe focada e produtiva. Vamos ver como é que consegue isso? Deixa eu trazer aqui o meu convidado. Ele vai já entrar aqui. Olha a Rosinha, minha instrutora da Bíblia. Tudo bem, minha linda? Que espero que esteja tudo bem. Ela está em viagem, cuidando da mãe, cuidando da família. Deixa eu ver se eu consegui chamar o Ives aqui. Já consegui. Falta só ele entrar. Vamos lá, então. Vanessa, muito boa noite, gente. Então, quando a gente fala de equipe produtiva, nós estamos falando de relacionamentos. Olha que interessante que é, certo? Tudo, gente, tem a ver com relacionamento, tá? Relacionamento é a vida. Isso a gente pode falar numa empresa, a gente pode falar nos nossos relacionamentos comunitários, nos nossos relacionamentos, nosso relacionamento conjugal com a família. Tudo isso realmente, como é que tá? Tá saudável esse meu relacionamento? Isso com certeza vai diretamente atingir as pessoas com quem eu trabalho. Ei, Sofia, boa noite. Né? Então, é isso que vai fazer toda a diferença. Bruno, seja muito bem-vindo, meu amigo. Que maravilha estar com você. Você que também sempre trabalhou com essa questão de equipe. Hoje você tem um time ali trabalhando com você. Vai ser fantástico. Deixa eu aqui trazer o Ives. Pronto, agora o Ives vai entrar aqui com a gente. Gustavo, meu grande amigo coach, seja muito bem-vindo. Olha só, agora a gente vai conseguir. E aí, Ives, meu querido, boa noite. Boa noite, tudo bom? Como é que você está, Aline? Como é que você está? Sempre Tudo uma honra, um prazer aqui felicíssima, estar com mais você uma vez. aqui. Mais uma vez estar aqui com você. Gente, o Ives foi solicitado, tá? Eu recebia mensagenzinhas aí, realmente de solicitação. Uau, Vanessa, que maravilha! Assim, eu estou recebendo gente de fora. Eu lembro da Vanessa, claro! Que maravilha, que agora é uma empreendedora, que tem um negócio, né? Que show, olha que felicidade. O pessoal da EcoForest, que tem o Pedro. Ives, nós vamos te levar nesses lugares. Levar a tua equipe para fazer um trabalho fantástico. A gente está mapeando, a gente vai fazer um trabalho para uma empresa e vai levar o time e vai fazer um trabalho prático. Um dia nós vamos desenvolver a parte de alta performance e autorresponsabilidade, liderança, e outro dia nós vamos para um lugar que tem toda uma estrutura para travessia, para canoagem, e nós vamos relacionar a prática com a teoria na vida.
Olha só que fantástico. Boa noite, Pedro. Eu acho que é o Pedro que está aí. Muito obrigada aí pela presença. Vanessa Oi? também linda. Nossa, estou muito Tudo bom, feliz. Só Lisandra? Oi. Tu tá conseguindo me escutar? É porque aqui a internet Tô. tá um pouco devagar. Eu não sei se eu tô, se dá para Tá, me não tá tudo escutar, se bom. dá para me ver. Estou te ouvindo bem. A imagem tá legal. Tomara que essa internet colabore aí, porque o assunto é top, viu, Ives? Pelo amor de Deus. Vamos lá, então. Né? Hoje, o nosso assunto é equipe produtiva e focada. E, gente, por que eu trouxe o Ives? Tá? Eu trouxe o Ives porque o Ives é um empresário, é um ser humano que, se não, como diz a história, né, que está envolto de pessoas, de relacionamentos e sabe, está buscando conhecimento, é do meu time, dos maestros, né, que são empresários que se reúnem para aprender sobre a gestão, sobre uma nova visão de mercado, de uma forma maravilhosa, inovadora, não é isso, Ives? Ano que Com vem a gente certeza. vai estar fazendo uma viagem internacional, todo mundo junto, justamente para também trazer uma experiência de fora. Vocês estão entendendo por que eu trouxe esse homem? E outra coisa, gente, pense um coração grande, um coração lindo, cheio de amor, de generosidade. Então a gente só tem gratidão. Então, Ives, muito obrigada. Eu já fiz mais ou menos a apresentação, né? Mas tem muita gente que está aqui nova, que está te conhecendo, e eu queria que você se apresentassem também, falasse um pouco do Ives, em que tipo de negócio que você já atuou, e falar o que você está atuando hoje, porque hoje você vai compartilhar conosco, primeiramente, como faço, né, para ter uma equipe produtiva e focada. E eu vou estar me relacionando aí contigo também. Ni, antes de mais nada, obrigado pelo convite. Agradeço aí de última hora ajustar o horário. Tinha esquecido de um compromisso que eu vou ter daqui a pouco. E te agradeço muito. É uma honra estar aqui, né? Para quem não me conhece, prazer. Sou Yves Mavinier. Antes de mais nada, eu sou filho de um Deus vivo, né? Sou servo, sou pai de família, sou marido de uma esposa linda, né? Sou filho, sou amigo, sou empresário, sou engenheiro. Eu acredito que quando o Paulo ensina a gente a ser integral, é que a gente é de tudo um pouco e a gente é um só, né? É isso mesmo, é verdade. É isso que é o objetivo, né? Ser sistêmico, é isso aí. Exatamente, exatamente. O sistêmico é justamente isso. E eu vou te falar que eu estava pensando sobre esse tema, né, da nossa live, equipe produtiva e focada, e eu estava refletindo um pouco disso e eu queria dividir em dois assuntos diferentes, né? Vamos pensar por assim, uma equipe produtiva e uma equipe focada, né? Kit, caneta e papel na mão. Olha, já estou aqui porque eu sei que eu vou aprender. Vamos anotar que vai vir coisa boa, né? E eu acredito que assim, uma equipe produtiva, né? É uma equipe que primeiro acredita no que está fazendo, né? Acredita, ela está indo numa direção onde ela acha que aquela direção é a direção correta, está executando atividades que ela entende como positivo, entende como atitudes certas, né? Atividades certas, né? E quando eu digo isso, eu queria falar sobre uma coisa que nós fazemos, nós líderes, pais de família, líderes de nossa casa, líderes de nossa célula, de nossa equipe, de nossa turma, que é a quantidade de vezes que nós ensinamos a desesperança, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Eu acredito muito no ambiente meritocrata, sabe, Ni? Um ambiente onde as pessoas veem que o trabalho gera resultado e elas escolhem esse resultado. Mas automaticamente, se a gente ensina desesperança, essas pessoas não vão acreditar no trabalho delas. E para que elas vão se esforçar se não faz sentido, né? Olha, eu vou trabalhar aqui, ninguém vai me reconhecer, meu resultado não vai ser reconhecido, né? E eu queria trazer aqui 7 pontos que eu achei muito interessante de um curso que eu fiz recentemente que eu queria trazer aqui.
né? São 7 formas que nós costumamos ensinar desesperança. E é bom a gente ficar atento disso e verificar o que está acontecendo na minha casa, na minha empresa, no meu lar, que pode estar afetando a produtividade da minha equipe, né? Perfeito. O primeiro é o básico, né? Um ambiente meritocrata. Quando não existe um ambiente meritocrata, se eu trabalho e o meu resultado não é reconhecido automaticamente, para que eu vou produzir? Né? Para quê? Esse daqui é o primeiro. Então, assim, o ambiente meritocrata, quando a gente não tem um ambiente meritocrata, automaticamente as coisas caem, né? O empenho diminui, né? E aí vai um pouquinho mais falando da prática do dia a dia. Um segundo ponto que eu acho muito interessante, né? Ou seja, Lisandra, tu tem um curso de liderança saudável que eu acho fantástico. Já fiz o workshop. Para quem está aqui, recomendo fazer, viu? Não só o workshop, mas o poder da ação. Quer performar mais? Pode se inscrever. É um hábito que é muito comum. Quando o líder recebe uma ideia e já recusa a ideia de cara. E quando eu escutei isso pela primeira vez, a frase não fez muito sentido. Mas aí depois, quando eu fui refletir acerca dela, todos queremos criar. Todos nós queremos criar e todos nós queremos participar da criação de alguma maneira. Se toda a ideia que eu dou já é refutada de cara, eu não estou fazendo parte da criação. Automaticamente, eu não faço parte, então para que eu vou me dedicar mais? Para que eu vou... Se essa cocriação não tá acontecendo, para que eu vou me empenhar mais? Não faz muito sentido. Né? Isso é do ser humano, né? Quando a gente está falando sobre meritocracia, tem um terceiro ponto que eu acho bastante interessante trazer, que é o empenho, o esforço para bater a meta, né? Às vezes o empenho ele é tão ou mais importante que a meta batida, né? A gente vê profissionais que se dedicam tanto, que dão tanto o gás pelas suas empresas e não tem nenhum reconhecimento, nenhuma recompensa disso, né? Isso gera uma desesperança tão grande na equipe, no profissional. Para que eu vou me esforçar mais? Né? Para que eu vou... Então, assim, isso daí é uma mina para produtividade. É uma mina. Não, deixa eu dar uma, porque entraram já pessoas aí, estou só gente maravilhosa, a Guta entrou aqui com a gente, uma turma linda, possivelmente aí conhecidos do Ives, maravilha. Então, olha só, gente, sente o nível desse encontro de hoje. O que o Ives trouxe para a gente? Que o que realmente, olha só, não é só o que eu vou fazer para ter uma equipe, é o que eu também tenho que deixar de fazer. Quando eu trago para o meu meio de liderança a desesperança, para quem não entendeu muito bem, o que eu faço? Olha o que o Ives falou. Eu crio eu desalinho minha equipe, eu retrocedo como um pai, como mãe, eu acabo não tendo uma atuação real, verdadeira. E aí ele trouxe os exemplos, ele vai falar de 7 tópicos para isso. Ele começou falando aqui para a gente, olha, gente, uma empresa em que o ambiente não é meritocrático vai dar ruim. Por quê? Porque a pessoa que se empenha para fazer algo e não sente o reconhecimento, chega uma hora que ela desanima, que ela não quer mais fazer. Por quê? Porque tem que ter propósito. E se eu não tenho propósito, as pessoas não reconhecem esse meu propósito, não reconhecem que eu estou envolvido, que eu quero fazer, então parece que vai perdendo sentido. É isso mesmo, Ives? Eu falei certo? Eu entendi bem? Certíssimo, certíssimo. Perfeito.
E o outro ponto que o Ives já deixou, que é o ponto 2, é quando você, que também gera desesperança, é quando você não ouve, quando você recusa a ideia de algum membro da equipe. Ou seja, que pode ser uma ideia muito simples, mas pode ser uma ideia também que dê um resultado gigante. Não importa, é algo que aquela pessoa trouxe para você, tanto na tua equipe quanto na tua casa. Às vezes é uma ideia que a tua secretária trouxe, que é muito simples, mas que também pode te ajudar. Então, qual é o ambiente? Olha a pergunta que eu vou deixar, que o meu amigo trouxe aqui, que eu estou fascinada. O que eu estou causando no meu ambiente profissional e pessoal? Esperança ou desesperança? Eu, como líder da minha vida, como líder de um negócio, como líder de uma equipe, como líder de uma célula, como líder de pessoas, líder de mulheres, qual é o meu papel? Esperança ou desesperança? Então, ele já falou 2 tópicos. E a gente vai estar falando isso de uma forma muito legal no Poder da Ação, já que vai ser realizado, viu, Ives? Sábado e domingo. É uma imersão de inteligência emocional gigante, que faz mesmo a chave virar. Nós já participamos e faz, hoje eu já estou para a 22ª edição, Ives. Imagina quantos cursos eu já ministrei. E cada turma é diferente. Mas o mais importante é que, do jeito que você trouxe esse assunto, essa pauta, tá fantástico. Gente, está fazendo sentido para vocês? Quem já ouviu? Você vive na esperança ou na desesperança? Então, vamos ouvir o tópico 3, porque eu já estou fascinada aqui pelo Ives. Vamos lá, Ives. O terceiro tópico, Ni, foi justamente o não reconhecimento pelo esforço em direção à meta, né? Okay. Eu vou trazer uma coisa aqui. Minha esposa vai querer me esganar, né? Ela está na faculdade de medicina e assim as provas estão sendo muito desgastantes, tem muito dela. E no período passado teve uma prova que ela estudou demais. Assim, é uma superação dela que eu fico assim impressionado. E ela foi para a prova, ela achou que ela não tinha ido bem. E aí ela chegou em casa, ela foi direto pro quarto, né? Aí eu fui lá com ela e falei bem assim: eu não me importo com o resultado da tua prova, porque o quanto você se esforçou, tu não tem noção o quanto de orgulhoso eu tô de você, o quanto isso é importante, o quanto tu cresceu com isso tudo, né? E assim, a gente teve um momento onde a gente se emocionou por conta disso, porque exige muito da família, e graças a Deus ela passou. Mas o empenho, ele muitas vezes ele é mais importante do que a meta batida. Porque é como a gente estava falando há pouco. Se a gente vê que o funcionário deu tudo e às vezes não alcançou a meta, ele tem que ser reconhecido de alguma maneira, né? Existia um gatilho para uma remuneração especial, um prêmio, alguma coisa. Aquele prêmio não vai ser dado, aquela remuneração não vai ser alcançada, mas reconheça de alguma forma. Porque senão, para que ele vai se empenhar de novo, né? A quarto ponto, Ni, é quando o líder só toma as decisões como líder. Eu não entendi, Ives, repete para mim. A gente deu uma paradinha na internet dele, ele falou que ela estava ruim, mas eu vou aproveitar enquanto ele volta já para falar para vocês. O terceiro ponto que o Ives colocou sobre a liderança, enquanto a tua internet tinha dado uma paradinha, né? É o quê? É o não reconhecimento pelo esforço. E olha aí um caso lindo que ele trouxe. Mas aí, quando você falou, Ives, já acionou um monte de coisa aqui na minha cabeça. Ou seja, às vezes a gente se preocupa muito com a meta final e esquece de valorizar o que a gente trabalha muito no corpo, a jornada, né? E aí você visualizou isso muito bem. Gustavo, verifica se voltou a internet dele. Pronto. Tá todo mundo aí me escutando aí? Agora se tiver sim. voltado, dá um joinha e aproveita e envia para 10 pessoas. Exato. Não, gente, esse homem é demais. E manda coraçãozinho, porque isso ó, faz a gente sentir mais reconhecido. A gente está falando de reconhecimento. E tudo isso que o Ives está falando para criar esse ambiente de esperança, né, sair da desesperança,
faz com que as equipes fiquem mais produtivas e focadas, que é aquilo que a gente está trabalhando hoje. E aí você ia falar o quarto ponto, que foi na hora que a internet deu uma paradinha. Me fala aí, qual é esse quarto ponto? O quarto ponto, Ni, ele está relacionado à decisão isolada do líder, né? É muito comum a gente ver líder tomando a rédea da situação sozinho, dizendo qual é o rumo sozinho, como faz, o que faz. E eu acredito que o líder ele tem que ter uma visão o mais clara possível do destino da corporação, da empresa, da instituição. Mas eu mesmo sabendo que eu quero ir tirar férias numa praia, eu não preciso eu definir qual praia vai ser, onde a gente vai ficar hospedado. Eu não preciso decidir como que a gente vai, se a gente vai de carro, de avião, quem vai com a gente. O que eu estou querendo dizer é que quando o líder pega e todos esses pormenores ele decide sozinho, ele não está dando oportunidade para quem está do lado dele de co-criar com ele. Isso é como eu estava falando há pouco. Para que eu vou me empenhar se é algo que eu não estou criando também, se eu não estou participando da criação, né? Esse seria o quarto ponto. Tem um quinto ponto que eu acho que assim eu tenho que tomar muito cuidado com esse, porque assim esse é o que geralmente eu tropeço, tá? Esse é o que eu mais caio. Eu sempre de vez em quando caio num ou no outro, mas esse é o que eu mais caio, que é quando o líder muda de ideia o tempo todo. Ou seja, não, o que a gente vai fazer? Ah, não, agora a gente vai fazer isso aqui. Aí e o empenho me faz. Não, agora muda, agora vem para cá. Ah, não, agora vai diferente. Não, agora volta, vai lá para trás. Jesus do céu, isso causa uma confusão na cabeça da equipe. Isso causa uma confusão, porque assim, para que eu vou fazer? Eu vou pregar esse quadro aqui, se daqui a pouco ele vai mudar de ideia, eu vou ter que colocar aqui. Rapaz! E de novo, para que eu vou gerar todo o empenho, toda a produtividade se ele vai mudar de ideia daqui a pouco? Né? Não tem demérito nenhum em falar assim, eu vou pensar um pouco, vou refletir um pouco, e eu vou chegar na melhor decisão, e aí a gente vai se alinhar e fazer isso. Isso quer dizer que as coisas não mudam? Nos últimos 2 anos, a gente passou por um dos maiores desafios da humanidade, que foi a pandemia. Então, assim, a mudança era o tempo todo. Não é desse tipo de mudança que eu estou falando. Eu estou falando da mudança corriqueira, do dia a dia. A gente sabe, como empreendedor, a gente tem que... O negócio muda muito rápido, as coisas foram muito rápidas. Tivemos que tomar decisões assim no escuro. Mas não é esse tipo de decisão. Eu estou falando de decisão de dia a dia. Decisão de mudar o norte sem tempestade nenhuma acontecendo. Com a empresa crescendo e muda o norte, né? Esse é o quinto ponto. Não, esse que você fala é o quinto ponto, isso mesmo. O sexto ponto que eu queria trazer é o ponto que eu acho que, se duvidar, é o mais comum. Eu já vi isso acontecendo em inúmeras empresas, que é a politicagem, sabe? É aquela empresa, aquele local onde você tem que, eu tenho que ficar alugando o líder, eu tenho que chegar e falar primeiro para o chefe, eu tenho que tem um local onde eu vi, eu tenho uma líder que eu vi que falaram bem assim, não, o que vale para ela é quem registra o BO primeiro. Se você registra o BO primeiro, você está em vantagem, né? Então, assim, isso tudo são atitudes digamos, são práticas de dentro de uma empresa que minam a empresa. Que a empresa simplesmente cai a produtividade. Porque, assim, para que eu vou me fazer essas coisas se a Lisandra foi falar primeiro com o Elton? Então, a Lisandra vai largar na frente, o empenho, o que vale é a informação que a Lisandra está trazendo, o empenho não vale de nada, né? Então,
esse é o sexto ponto, né? Aí tem o último. O último, ele, ele, ele é mais um resultado. Eu acredito que ele seja um acúmulo, né? Um acúmulo de comportamentos, de práticas, que é quando a equipe está ligada no modo reclamação, né? E não no modo solução, vamos colocar por assim dizer, né? Esse último ponto, Ni, eu acho que ele é o acúmulo de muitas coisas. Por exemplo, eu fico vendo aqui, a gente pontou 7 coisas. E aí um líder que não aceita a ideia de ninguém, que decide tudo sozinho, que decide tudo à base de politicagem. Eu consigo ver a equipe, a equipe, a equipe ligando o modo reclamação e seguindo a vida. Ah, não, vou fazer isso não, etc. Então, assim, isso daqui, o sétimo ponto, ele geralmente é um acúmulo dos anteriores, né? Com certeza. Perfeito. Eu posso dar um amarrado, assim, que eu quero ver se eu entendi, porque eu assim, achei Claro, fantástico. com certeza, por favor. Para quem está entrando agora, a gente está falando de equipe produtiva e focada. Lembrando que nós vamos estar ministrando um curso agora, dia 15 e 16, falando muito da sua ação. Mas presta atenção, esses pontos que o Ives trouxe para a gente, apesar que a gente está falando de equipe produtiva e focada, a gente pensa diretamente na empresa, tem a ver com a sua autoliderança também na sua casa. Mas ele trouxe de uma forma muito linda. Ele está falando, gente, qual é o formato que você está vivendo? É baseado na esperança ou na desesperança? Então, o que quebra uma equipe para que seja realmente produtiva? Tu me conserta se eu errar, tá, Ives? Porque eu vou dar um Não, resumão tá seguindo falando que eu melhor do anotei. que eu, Ni. Olha, aprendendo, gente. Aprendi agora, tá tudo anotadinho aqui. Então, qual é? Primeiramente, se eu convivo tanto em casa, mas na empresa, num ambiente que não tem meritocracia, isso diminui, porque eu perco a motivação, o incentivo de estar fazendo, porque eu em algum momento, claro que preciso ser reconhecido. Isso, até a Mara está falando aí, vou já chegar nesse ponto, Mara. Segundo ponto, gente, um líder, um pai, um pastor, um amigo que se recusa a ouvir pelo menos a ideia do outro e dar atenção, ele está negando a esperança de melhorias. Ele está negando a oportunidade da outra pessoa contribuir. Isso faz diferença também. Terceiro ponto, de novo, gente, se eu não... Vocês lembram que eu falei que a produtividade está diretamente ligada ao relacionamento? Se eu não tenho reconhecimento, se eu acabo não fazendo coisas boas, eu opto por outro lado. Inclusive, viu, eu quero até completar, daqui a pouco, vou até colocar aqui uma estrelinha que eu vou completar isso, para vocês entenderem que essa falta de reconhecimento também gera ruído na comunicação. E é uma arma poderosa, sabe para quê? Para fofoca. Olha que coisa louca, como a desesperança, ela te leva para o buraco, né? Vamos lá. O quarto ponto, gente, olha que fantástico que o Ives trouxe para nós. Quando o líder toma decisões sozinho. Para que eu preciso do outro se eu já decidi tudo por mim mesmo? Não faz sentido. Então, se o Wellington chegar aqui em casa, olha, Wellington, você está ouvindo, você ficar atento. E já chegar com toda a decisão e nem me perguntar. E a gente está vivendo isso, tá, Ives? A gente está aqui arrumando o apartamento, que depois eu vou até contar isso para vocês. Não olha só a fofoca, né? E aí, Wellington, eu quero colocar isso que é assim. Aí eu digo, peraí, você não me... Não, eu quero colocar um quadro de paisagem. Eu falei, sim, e eu? Não sei se eu gosto desse quadro, vamos combinar? Disse, não, você... Então, assim, para te ver que até nesse ponto, até em casa, se não houver a pergunta e ficar tudo do jeito de um ou do jeito do outro, perde o sentido. De novo, gera um ambiente tóxico de falta de reconhecimento, né? O quinto ponto, quando o líder muda de ideia e perde a consistência. Olha que coisa séria, né? Eu estive numa empresa há pouco tempo, viu, Ives?
E aí o pessoal não fazia. Eu cheguei lá para sacudir as pessoas e eles não acreditavam mais em nada. Eu falei, mas o que está acontecendo? Aí ele aceitou sua ideia. Você vira as costas, ele vai mudar de ideia. A moça me falou, ele muda de ideia igual uma pessoa tem que tomar banho aqui nesse calorão, várias vezes. Ou seja, a equipe já estava desacreditada no líder e o líder não conseguia ter a consistência. Então, isso também é um fator que gera muita improdutividade. Isso serve para todo negócio, viu? Eu vi que tem gente que tem seus negócios, a Vanessa que tem o negócio dela, outros que já entraram, a Mara que tem o negócio dela. Gente, eu preciso ter consistência. Nizana, mas a ideia não está legal, não está funcionando. Você precisa vivenciar se isso funciona ou não. Aí sim, talvez seja o momento de alterar. Ou conversar. Gente, eu estou sentindo que está demorando. O que vocês acham? A gente mantém nesse ritmo? Eu estou só replicando o que o Ives já ensinou, tá bom? Tá fazendo sentido aí, Ives? Eu estou falando certinho, Ives, pelo amor de Deus. Eu vou lhe falar, tu tá falando do jeito que eu tô até pegando a caneta para anotar aqui já. Já tá me dando até insight aqui, tem até ficha caindo do lado daqui. Pronto, fechado. Outra coisa importante, e o sexto item que o Ives trouxe aqui pra gente, a politicagem. Gente, eu posso falar para vocês, assim, da experiência em empresa, e aí eu lembrei até de uma experiência em casa, que eu tinha um sentimento ruim que meu pai só aprovava o que meu irmão fazia. Eu achava, olha só que loucura, que lá em casa tinha politicagem. Né? O que é isso? Já está com uma coisa decidida, quem é melhor, tem preferência. Isso, gente, isso não é, de verdade, não é saudável. E aí vocês podem até falar para a gente, mas Lisandra, o Ives acabou de falar que tem que ter meritocracia. É verdade. Meritocracia é você fazer por merecer e criar um ambiente que seja com resultados. Isso. E principalmente que haja empenho. Vocês viram que ele falou muito de empenho? Mesmo que você não bateu a meta, houve empenho, houve esforço, né? Então, isso vai fazer muita diferença. Mas a politicagem, ela acaba minando, sabe o quê? A criatividade. Ela acaba minando a vontade da pessoa levar uma ideia, porque vai ser aprovado se tiver uma certa facilidade do outro lado. Então, assim, não é saudável. E aí você acaba perdendo grandes colaboradores ou tendo uma relação distorcida em casa, ou às vezes... E aí até uma coisa interessante que eu quero que tu me corrija aí, que tu trouxe essa ideia. Às vezes, a politicagem é tão séria que quando você tem aquela pessoa que te confronta, que não concorda com tudo, você já abomina, deixa de lado, não quer ouvir. Isso também é uma espécie de politicagem. Né? Porque às vezes você já tem uma rejeição porque você acha que aquela pessoa está te confrontando. Então, assim, gente, fica atento, né? E isso tudo gera um ambiente de desesperança. E o sétimo ponto que eu trouxe para a gente é quando a equipe está ligada no modo reclamação e não solução. Ives, isso é tão sério. E eu posso compartilhar aqui com vocês e com o Ives, que eu dei treinamento numa empresa, tem mais ou menos alguns meses, e você acredita que eu liguei, clientes da empresa me viram dando treinamento e mandaram, eu vendi trabalho com o resultado da equipe. Olha que coisa fantástica. Alguns clientes foram lá, os meninos disseram assim, a gente melhorou porque a gente recebeu um treinamento assim, assado, né? E aí foi até engraçado. E o cliente pediu, como os meninos não tinham o meu telefone, eles tinham o meu Instagram. E o cliente entrou em contato comigo através do Instagram. Ok. Mas eu não falei com a gestão da empresa. Eram 5 empresas, eu liguei. E aí, me fala, como é que foram os resultados? A gente ficou de fazer uma premiação para a equipe, já deu um mês. Como é que foi? Vocês fizeram a premiação? Querem minha ajuda? Aí a pessoa falou assim, olha, não deu muito resultado, não. Aí eu fiquei, né? Porque não era o que eu recebi. Não, não deu, não. Na verdade, uma empresa deu resultado. Inclusive, o dono da empresa deu uma mega premiação para eles baterem meta, porque não tinha premiação. Eu falei, cara, se o empresário deu essa baita premiação, um valor alto, é porque fez sentido, né? Já não batia com o que a pessoa falou comigo. Outra coisa,
Ela mandou foto. Olha, agora eles estão recebendo prêmio, mandou foto de uma empresa para mim. Falei, então tá tendo, é a segunda empresa, tá tendo resultado. Ela disse assim, duas não foram, tu lembra? Não foram. Então essas aí não estão dando resultado. Olha só, ela me gerou desesperança. Certo? E a terceira é que a líder estava no treinamento. Não sei se você lembra, mas ela foi contra tudo que você falou. E a empresa, o grupo dela não foi para frente. Aí você me fala. Eu fiquei cheia. No primeiro momento, eu fiquei só na desesperança. Quando ela foi comentando isso comigo, qual foi o sentimento que veio? Que deu certo, sim. Mas é o tal do vício do modo reclamação, do modo insatisfação. Olha o cuidado que nós devemos ter, gente, na nossa casa, no ambiente de trabalho. Será que eu não estou muito ligado nesse botão da reclamação, que eu não consigo ver resultado, que eu não consigo ver empenho das pessoas? Vocês estão entendendo como isso é muito sério que o Ives trouxe? Gente, caiu aqui a conexão do Ives. Deixa ele me chamar aqui de novo que eu coloco. Vocês estão entendendo, gente? Está fazendo sentido o que eu estou falando? Mediante a fala do Ives? Está fazendo sentido? Confirma aí para mim. Então, é muito importante que a gente tem que, para ter um ambiente realmente produtivo, eu tenho que ver qual é o modo que eu estou operando junto às pessoas. Na minha casa, em qualquer lugar. Faz sentido, gente? Eu quero que vocês me sinalizem para eu entender. Deixa eu trazer o Ives aqui de novo, que ele foi dar uma voltinha, mas ele já volta. Bora lá. Vou esperar aqui o Ives de novo aparecer. Pronto, é isso mesmo. Então, ele ainda não apareceu, mas ele vai já chegar aqui. Então, vocês estão entendendo como é sério? E aí foi o conteúdo que o Ives trouxe. Quer ter uma equipe produtiva e focada? Traga esperança para as pessoas. Faça elas se sentirem reconhecidas. Mostre que você enxerga o que elas fazem de bom. E o que não foi tão bom, sinalize para que elas melhorem. Então, isso é que vai fazer você ter resultados. Eu posso falar isso numa equipe, a gente trabalha com empresas pequenas, com empresas, pronto, e voltou, deixa eu trazê-lo, né? Pelo amor de Deus, já estava sentindo falta. Então, assim, pronto aqui. Ives do céu, como é que você abandona assim? Voltei, não. Né? Pelo amor de Deus, já estava ficando com saudade já. Perfeito. Eu estou dizendo, Ives, o quanto que nós voltamos lá para aquele sétimo ponto, né? Que é o vício, o costume, o mau hábito da reclamação e não da solução. Né? Eu acho que você trouxe assim uma coisa fantástica quando você trouxe esse assunto aí para a gente. E eu quero acrescentar, porque eu vou já fazer mais uma pergunta para o Ives, é que para tudo isso, né, Ives, a gente tem que ser transparente. A transparência, os valores, né? As pessoas são transparentes na tua empresa ou elas vivem ali naquele disse-me-disse na dissimulação? Né? Como é que está essa comunicação? Você escuta? Você está atento? Então, pode falar. Eu vou te falar que assim, eu busco ser verdadeiro nos mínimos detalhes, assim, o máximo que eu puder ser verdadeiro, né? E assim, eu acredito muito que as pessoas são pessoas inteligentes. Eu acredito muito que as pessoas percebem. Entendeu? O que eu estou querendo dizer com isso? Isso quer dizer que quando alguém me conta uma mentira, eu sou um polígrafo para já saber exatamente a mentira que aconteceu? Não. Mas as pessoas sabem que tem coisa errada. A gente aprendeu isso muito toda na nossa caminhada aí de Febracis. A gente estudou bastante questão de comunicação e a gente o que a gente comunica menos é com o que sai da nossa boca. É verdade. Com a palavra que sai da nossa boca, o nosso tom de voz, nossa expressão facial, nossa entonação, nossa postura, ela fala muito disso, né? Então, a partir do momento que tu está contando uma mentira atrás da outra para tua equipe, para tua família, meu querido e minha querida,
eles estão sabendo que tem coisa errada. Eles podem não saber exatamente o que é, mas eles sabem que tem coisa errada. Eles sabem que tem historinha daquilo que tu está contando. Então, assim, como você mesmo falou, é falar em verdade, é falar ser transparente. Tem gente que não está preparada para tudo que você vai falar, né? Eu estava conversando com um amigo meu que ele recebeu um convite para ser sócio de outra pessoa. Aí ele falou bem assim: pô, cara, mas o resultado, o negócio que ele está me oferecendo tem nada a ver comigo, tem nada a ver. Aí eu virei e falei para ele, falei, cara, tu não está investindo naquele outra, no teu negócio, não está dando certo? Ele falou, tô, pois é, também tem isso. Eu falei, pronto. Não precisa explicar porque tu não vai, ó, já estou investindo, já está dando certo, obrigado sempre pelo convite, que Deus te abençoe. Tu não está mentindo, tu só está contando que aqui está dando certo. Tu não tem que explicar o mínimo detalhe, mas tu não tem que mentir. Tu não tem que chegar e falar assim, pô, cara, eu não. Minha mãe me proibiu. Minha mãe não deixou, minha esposa, cara. Não precisa fazer isso, não precisa mentir. Fala a verdade. Age em verdade, age em honestidade, porque eu acredito que as pessoas são inteligentes e elas percebem. Perfeito. E você falou uma coisa muito interessante aí pra gente lembrar, que a gente começa, eu falo a gente, mas porque existe um mau hábito, né? As pessoas são muito, a fofoca, as coisas ruins, elas geram mais ibope do que coisa boa. Só para fortalecer a questão do reconhecimento. E aí, o que acontece? Isso é um mau hábito, e eu falo que é meu também de família, que eu tenho trabalhado para ser uma pessoa melhor, de não, porque eu não fui criada sendo observado aquilo que eu tinha de bom. Então, eu tirar uma nota muito boa na escola, isso era minha obrigação. Eu tinha que tirar porque era minha obrigação, eu estava ali para isso. Então, eu comecei a não achar que fazer o melhor e não era normal. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando você começa a ter um filho que te dá problema, ele chama atenção. O ibope é negativo. E aí você para e começa a olhar o que está acontecendo e coloca no psicólogo e faz isso. Gente, começa a visualizar, a focar o que aquelas pessoas no teu convívio estão fazendo de bom. Porque aí ela vai perceber que é mais interessante acertar do que errar. Estão entendendo que o cérebro ele sente prazer naquela. Por isso que isso gera produtividade. Eu falo, não, eu vou trabalhar. Nossa, seu Ives, eu tive uma ideia muito legal. Em vez de eu carregar 2 caixas por dia, eu acho que eu vou fazer assim. O que o senhor acha? O senhor deixa eu experimentar? Então, assim, olha que fantástico é um ambiente produtivo e saudável. E quando a gente trabalha a liderança saudável, a gente fala muito disso. Né? Não é deixar o funcionário, o seu colaborador, as pessoas fazerem o que querem. Não é isso. Todo mundo precisa de um norte. Mas é também permitir esse tipo de situação, de viver aquela experiência. E aí, quando a gente falou da transparência, a gente tomar cuidado, porque parece que isso já faz a gente ter um viciozinho de sempre contar uma história, sem necessidade. E aí você fica envolto a tanta desculpa que uma hora mais cedo ou mais tarde aquilo acaba aparecendo de uma forma que não é saudável. E não é isso, Igor? É isso mesmo. Eu não lembro onde foi que eu ouvi, mas para mim fez muito sentido, né? Que ele fala assim, toda vez que a gente conta uma historinha, a gente está criando um eu para aquela que viveu aquela história, né? E aí, a partir do momento que você conta infinitas histórias, infinitas mentiras, tu vai ter infinitas eus que vão ter vivido infinitas histórias diferentes. E aí, na hora, quem foi o eu que falou com a minha esposa e que viveu aquilo dali? Ah, rapaz. Não tem como, você vai se enrolar, você vai cair, você vai tropeçar, né? E assim, o livro Os 4 Compromissos, que eu estou esquecendo o nome do autor, ele fala muito para você ser impecável com a sua palavra, né? E o impecável com a palavra
ele fala muito para você da palavra de vida, né? E a palavra de Deus, acho que é no livro de Salmos, diz que a mentira afasta o mentiroso de Deus. Então, assim, toda vez que eu minto, eu me afasto de Deus. E ele não fala, ah, não, eu só estou mentindo porque choveu e eu não quero ir. Não interessa o tamanho da mentira. Mentira é mentira. Tu se afasta, né? Então, no livro Os Quatro Compromissos, ele fala que você tem que ser impecável, porque a tua palavra tem que gerar vida. Não tem como você gerar vida com mentira. No livro de Provérbios fala que as palavras que saem da nossa boca têm poder de gerar vida e gerar morte. E aí? Qual é a decisão que tu está tomando quando conta a tua historinha? O que tu está gerando? Está gerando vida ou está gerando morte? Não sou eu que estou falando, não. Isso é que está escrito na palavra. Então, né? Exatamente. E, gente, olha uma coisa interessante, até a Mara compartilhou. Quando você não é transparente, não pense que isso é só uma diversão, não. Isso acaba realmente gerando improdutividade. E você perde a sua identidade. Você já nem sabe realmente do que você gosta, porque aquilo que você falou é tantos eu para cá, eu falei, que você não sabe mais nem o que realmente é importante. Então, a gente precisa se posicionar. Então, isso é muito sério. E uma coisa assim muito interessante que ontem, na live de ontem, a gente falou, viu, Ives? É justamente que quanto mais a equipe está madura, a equipe acaba nem precisando você estar policiando com um ditador de regras. Por quê? Porque a equipe já sabe como é que funciona. O propósito da equipe está aliado com o seu. Então, eu vou sair de casa e eu sei que meu pai quer que eu chegue até tal hora. E eu já chego. Eu não preciso que ele... Ah, hoje o papai nem falou nada. Eu vou fingir de lesa e vou ficar mais tempo. Vocês estão entendendo, gente? Como tudo isso gera resultados na nossa vida? Né? Então, como é que eu estou vivendo? Olha a pergunta-chave para mim, que foi hoje que o Ives trouxe. Na esperança ou na desesperança? Né? Eu estou vivendo na verdade ou na mentira? Eu estou vivendo no conhecimento ou na falta de conhecimento? Eu estou vivendo nas trevas ou na luz? E é isso que eu falo para vocês. Então, na hora que eu decido que eu realmente quero buscar esse conhecimento, esse autoconhecimento, e entender que eu tenho coisas que precisam ser melhoradas e eu não vou ser perfeito, eu acabo fazendo o quê? Gerando dentro de mim sentimentos mais positivos. E aí eu também fico mais produtivo. E não afasto. Olha, Ives, uma coisa interessante, que quando eu gero essa desesperança, eu perco pessoas que poderiam ser muito boas no meu time. Né? Porque não estão ali. Então, olha o quanto que é importante essa tua fala e a gente ficar atento. Por isso que eu convido aí de novo, olha aqui quem está aí, Jéssica entrou, a Pri já está matriculada para o Poder da Ação. Jéssica, eu acho que você seria uma ótima no Poder da Ação, porque você é uma pessoa fantástica, cheia de ideias. E às vezes é isso que precisa estar colocando. Então, gente, 15 e 16 Poder da Ação, justamente para abrir essa mentalidade e você se olhar com respeito, mas também entender aonde é que está limitado. Né? E o Ives sabe muito bem disso, que ele acompanha a gente nessa jornada, ele acompanha a gente também na empresa, ele sabe muito bem. E quando você vive as verdades, embora que erre, né, porque a gente realmente tem os erros, mas você é você mesmo. Né? O Ives sabe disso, que a gente é aquilo que a gente já falou daqueles 7 pontos que eu vou colocar depois no feed, que ele colocou, que faz muita diferença. Então, show, Ives. Eu só tenho gratidão por esse momento. Olha, gente, o Ives está super corrido. Para conseguir trazer esse homem foi desafiador, porque ele tem agenda todos os dias. Hoje ele tem um compromisso, e aí, mas ele ainda conseguiu arrumar um tempinho. É isso mesmo, Mara. Obrigada por ter perguntado. O Poder da Ação é uma imersão, tá? De 16 horas, são 2 dias, na verdade 18 horas, em que nós vamos começar a entender qual é a ação necessária que a minha vida precisa para eu alcançar melhorias nos relacionamentos, melhorias financeiras, melhorias profissionais. É trazer isso à consciência. É fantástico. Quando você traz, você começa a perceber o quanto que você pode evoluir. E ainda dá tempo, né? 2022 ainda não acabou.
Eu vou falar aqui para quem está assistindo, para quem está vendo a gravação, quer produzir mais, quer ter mais alta performance, quer abrir aquela portinha de dentro para fora, para saber onde é que precisa agir, o que que precisa fazer, se inscreve, porque eu tenho certeza que em menos de um mês teu ganho vai ser 10 vezes o valor que tu investiu. E é verdade, Luiz. A gente sabe muito bem que é isso e a gente nunca parou mais de investir, né? Às vezes a Não, pessoa fala, você vai gastar tudo isso? Gente, não é gasto, é investimento. Nosso maior patrimônio somos nós mesmos, são as pessoas que estão conosco. E a gente tem levado muito a nossa turma da empresa, né, Ives? Você também tem levado muita gente, né? exatamente. É como eu costumo dizer assim, quanto é que vale para você entender o que precisa para vender mais? Quanto é que vale o que você precisa para melhorar teu casamento? Quanto é que vale para o que você precisa para melhorar o relacionamento com teus filhos? Para ter paz, né, Ives? Até a paz de espírito, gente. Quando você faz o curso, você começa a sentir. Porque você fica mais claro que às vezes o ponto ali é a sua forma de lidar com aquele problema e uma questão. Ou será que eu não estou ligado no botão da reclamação, no modo reclamação, como diz o Ives? Né? Exatamente. E olha só o Wellington contribuindo. Às vezes compra um celular de 10 mil, mas não investe em você mesmo. É isso mesmo, viu, Wellington? A gente fica horrorizado. O quanto que é difícil tirar para mim um tempo, que a gente está falando de investimento financeiro, a gente está falando de tempo. Tirar um tempo para você, para esclarecer. Mas assim, vocês que estão aí estão convidados. Depois você olha lá no feed. Tem várias falando desse treinamento. Gente, eu falo para as pessoas, quer ir. Tá na dúvida? Vai. Se não gostar, eu devolvo o investimento, porque eu tenho Olha certeza que funciona. aí, pelo amor de Deus, só vai, só vai. Não, e é esse o objetivo mesmo, tá? É você ficar claro que é um momento para você. Gente, faz total diferença. Então, aí o convite está lançado para essas pessoas lindas. E a gratidão mesmo para esse meu amigo fantástico, que tem um coração gigante. E outra coisa, tá, Ives? Quando a gente é do bem, a gente quer que outras pessoas prosperem. Com certeza. Com Então, o certeza. objetivo nosso com a live é trazer clareza para outras pessoas que estão assistindo, para aquelas que vão assistir depois o videozinho. Então, assim, é muito legal saber disso. Eu só tenho gratidão, né? E quando eu vejo uma coisa de boa, eu e a gente foi chamado para viver uma experiência. A gente já pensou em ti, então fica atento que vão te ligar. Por quê? Porque a gente quer a corrente do bem andando aí. Então, se você quer que o outro piloto também seja bom, para você estar. Lisandro e o Wellington estando junto, eu vou de olho fechado. Legal. Eu já tô, como diz aquele figurinha de WhatsApp, eu já tô com roupa de ir. Pronto, perfeito. Então, Ives, valeu. Muito obrigado, gente, que está aqui nos acompanhando. Muito obrigado, Ives, por esse amor todo e por tanta luz que você trouxe hoje. Estou super feliz, já estou saindo aqui com um caderninho cheio de anotações. Né? Muito E obrigada pela sua contribuição. eu que Tá bom? agradeço. E para fechar, eu queria compartilhar aqui um trecho do livro que eu estou lendo agora, né? Que ele traz o seguinte: a caminhada de Jesus começou compartilhando e investindo tudo que ele conhecia, que ele sabia, que ele podia compartilhar com 12 homens. E hoje a gente vive o reino dele, né? Um reino cristão. E se fica a sugestão, se fica a dica, invista em gente, porque vale a pena. Com certeza. Tá Viu, bom? gente? Que mensagem linda. Lembrar que pessoas são necessárias e a gente tem que ter realmente esse coração grande para essas pessoas que tem muitas que não existe essa perfeição, mas a gente está no momento de pregar a palavra, de ajudar o outro, de treinar o outro, de nos treinar, mas está sempre aberto para coisas melhores, para um mundo melhor e mais positivo, de mais relacionamentos saudáveis. Com Valeu, certeza. muito obrigada. Obrigada aí, o pessoal já amando. Valeu, ó.
Uma noite de muitas bênçãos e muito obrigado por esse tempo maravilhoso que você dedicou para E gente. conta comigo sempre, viu? Show, valeu! Beijo.